Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4. Eu quero ler alguns versículos com os irmãos, começando no versículo 26. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4 e versículo de número 26. Se podemos ler o texto, diga amém. Diz assim a Bíblia ao nosso coração. Disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente sobre a terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque o tempo da colheita chegou. Repete após mim, porque o tempo da colheita chegou. Quem dá glória a Deus por isso? Uma das verdades que nós devemos guardar no nosso coração é que nós não temos a capacidade de produzir crentes. Ainda que a Bíblia diz que nós devemos ir pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulo de todas as nações, converter do coração pertence ao Senhor. A Bíblia diz que o Espírito de Deus convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Eu devo entender isto, porque senão eu caio no erro de produzir uma conversão cognitiva. O que é uma conversão cognitiva? E é o que está acontecendo no Brasil. As pessoas herdam conceitos, elas repetem frases e jargões evangélicos, mas o coração ainda não se converteu. Alguém chegou até mim um dia e disse, pastor, eu preciso mudar de cidade. Eu digo, meu irmão, por que o irmão tem que mudar de cidade? Ele disse, porque nesta cidade eu não consigo vencer o pecado. Eu lhe disse, o irmão não precisa mudar de cidade. O que o irmão precisa é mudar de natureza. Isso se chama regeneração, se chama transformação. Não é algo epidérmico, não é algo sobre pele, sobre cor, é algo sobre natureza espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, de sorte que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Oh, glória! Este é o mistério da salvação. É obra de Deus, é feita pelo Espírito Santo. Então, antes de pontuar pelo menos 5 observações nesse texto, ainda que eu não serei demorado, mas quero fazer 5 observações, eu tenho que lhe afirmar que qualquer pregador, por mais habilitado que seja, ele somente chega ao ouvido. Quem chega no coração é o Espírito de Deus. Eu lembro de um filho na fé, um discípulo amado. Hoje ele é pastor em Trofa, Portugal. Um dia ele, cumprindo uma escala, foi pregar e voltou muito emocionado, muito constrangido pelo Espírito Santo. Ele disse, pastor, deixa eu lhe contar de o que aconteceu. Ele disse, enquanto eu estava pregando, havia uma senhora com problema na visão e Jesus curou os olhos daquela mulher. Aí ele me fez uma observação, olha pastor, que eu preguei uma mensagem simplesinha. Eu disse, da próxima prega uma mensagem complicada, vai que Jesus cura mais gente. Nós temos esta ideia de sinergia, de que nós temos participação. Não, nós somos arautos, ninguém pode se jactanciar.
tenho medo de pessoas que, ao término de uma reunião, conseguem classificar o que não tem como dimensionar. Eles dizem: hoje ganhamos 20 pessoas para Jesus, mas eu não tenho como dimensionar aquilo que está no coração. É só Deus que sabe, é só Deus que sonda mentes e corações, mas a nossa tarefa é pregar. Então eu começo a considerar esse texto. O texto está dizendo que o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a sua semente e então ele foi dormir. Uma tradução diz: levantando ele de dia ou de noite, aquilo que era erva se tornou espiga. A espiga tinha grãos e se ouviu alguém dizer: o tempo da colheita chegou. Mas no meio do texto diz que ele levanta, não sabendo ele como. Então o processo de germinação aconteceu. Quais são as 5 observações desse texto? A primeira é que a Bíblia diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a sua semente. Não obstante ser Deus quem faz a obra, ele nos incumbiu da tarefa de lançar a semente. Lucas capítulo 8 diz: e o semeador saiu a semear. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse que é Deus que dá pão ao que come, mas semente ao que semeia. Mas perceba que existem 2 observações importantes. O semeador saiu a semear. Ele tem, mas ele sai. Ele possui, mas ele age. Então, quando a Bíblia diz que ele lançou a semente, a Bíblia está falando de basicamente 2 necessidades. A primeira é a necessidade de ação. O desafio missionário sempre é um desafio que nos tira da zona de conforto. Eu escrevi um dia e eu disse assim: a missão começa quando eu aprendo a sair do ambiente confortável que eu construí. Esta noite Deus nos trouxe aqui para nos explicar que no nosso ordinário Deus pode fazer o extraordinário. Explico? Alguém tem a ideia mística que fazer a missão é necessário sair geograficamente do lugar. O fato de sair é mais um posicionamento emocional e espiritual do que propriamente geográfico, porque a Bíblia diz em Marcos 16, versículo 15: ide e pregai o evangelho a toda criatura. A tradução King James usa o verbo ir no gerúndio, e indo, pregue o evangelho. É um ir contínuo. Se você despertou esta manhã e foi trabalhar, ali estava o teu campo missionário. Deus já estava te usando. Recebe esta palavra hoje. Pastor, quando é que começa a minha missão? Se pela manhã, amanhã de manhã, Deus lhe der a graça de você abrir os olhos e encher o pulmão de ar, Deus está dizendo: bem-vindo, mais um dia missionário para você, mais um dia missionário para você. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Se nesta manhã você foi para a empresa, para o escritório, ou para a produção, ou para o almoxarifado, não importa, você foi, porque Deus estabeleceu um princípio missionário. Agora, não basta ir, diz que ele lançou a sua semente. Lançar, possuir. Você liga a televisão, qual é a propaganda? A propaganda diz assim: você merece as férias dos seus sonhos, você merece este carro, e a gente acha que merece, e quando Deus nos demanda, nós dizemos: isso não é de Deus, porque eu aprendi que Deus dá, Deus não pede. Deus te deu semente, lance essa semente, lance essa semente, renuncia. Eu sinto a graça do Espírito de Deus aqui. Levante a mão ao céu se você puder. Oh glória,
Oh, glória, não depende de mim, é o Espírito Santo que vai te ajudar a abrir mão de alguma coisa, renunciar a alguma coisa. Quem sabe esta noite, de maneira proposital, você vai sair do seu lugar e vai vir no altar dizer: Deus, eu não quero dar só meu bolso, eu quero dar meu coração, porque quem entrega o coração permite Deus ser dono de todas as coisas. Quem recebe esta palavra hoje, lança, abre mão de alguma coisa. Qual foi a última atitude que o irmão tomou? Eu vou usar uma expressão, é o que nós temos para usar hoje. Qual foi a última atitude espiritual que o irmão fez, que lhe causou aparente prejuízo? Eu gosto de Atos capítulo 15, quando há o conflito da igreja judaizante com a igreja gentílica, e eles tentam buscar um ponto de equilíbrio, e houve algumas proibições sobre os gentios, basicamente duas. A primeira é que eles não deveriam ter relações sexuais ilícitas, a prostituição. E a segunda, eles não deveriam comer carne sufocada. E então me questionei: o Deus do Antigo Testamento demandou sacrifício em todos os capítulos, agora não quer mais sacrifício. Aí eu compreendi que carne sufocada é um sacrifício que não custou sangue, ele não sangrou. O homem lançou a semente, ele abriu mão de alguma coisa, ele agiu. Nós vivemos uma geração que não quer sangrar, não quer nem suar, que dirá sangrar. Eu quero dizer, Deus pedirá conta de tudo que ele entregou nas nossas mãos. Faça assim com a sua mão, faça assim. Eu sei que é indelicado, pastor, incomoda. Faça assim com a sua mão. Agora faça assim, este gesto, se o irmão puder, este gesto. Repete após mim, diga: agora eu não tenho nada. Faz assim agora e diga: agora eu tenho tudo. Porque quando você quer segurar nas mãos, você perde. Mas quando você entrega para o Deus que te chamou, que te escolheu, ele te dá mais do que dará. Aleluia! 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 Deus é especialista em dar de tudo para quem não é dono de nada. Oh, glória! Esta noite é a noite do irmão lançar. A segunda observação que me chama a atenção é que ele lança a semente, ou seja, ele tem uma ação e uma renúncia. Só que o texto diz que ele vai dormir, aí que está o mistério. Ele vai dormir. E aqui eu aprendo uma lição extraordinária, que eu devo ter este equilíbrio entre intensidade e descanso. Dormir significa descansar na área que já não é mais minha responsabilidade. Dormir significa descansar sabendo que minha parte eu fiz, mas a de Deus será feita por Ele. Oh, glória! Alguém já ouviu aquela expressão: Deus trabalha enquanto nós dormimos? A expressão dormir não tem a ver com ser ocioso, preguiçoso, mas tem a ver com descansar. As pessoas levam cargos e cargas que não deveriam lhes caber sobre os ombros. Eu escrevi, você entrava no templo onde eu sou pastor, tinha um pequeno escritório assim, e eu escrevi e coloquei na porta do escritório para todo mundo ver ao entrar. Eu escrevi assim, ó: o cansaço dos pastores se dá pelo fato de exigir fruto do Espírito de quem não nasceu de novo. Ou seja, quando eu demando algo que não está ao meu
alcance. Quando eu peço algo que outro não pode dar, eu canso. Eu recebo autoridade para dizer: só lança a semente e descansa, porque o resto é Deus quem vai fazer. Eu sinto uma graça de Deus aqui. Eu não estou falando de sentir encargo, temor e comprometimento. Não é isso. Isso não pode ser anulado. Eu estou falando daquele peso exacerbado, daquela condenação sobre a sua mente, que você tem que ganhar o fulano e a fulana. Você só tem que pregar. Quem vai ganhar é Deus. Descansa. Eu levanto a minha mão na autoridade agora. Eu levanto a minha mão para dizer: Jesus está tirando este peso de sobre os teus ombros agora. Jesus está tirando esta carga que não é sua. Ele está dizendo: durma, permita que eu seja Deus na área que eu tenho que ser Deus. Permita que a minha mão se estenda e faça o que não está. Mas ele vai me pedir conta se eu me privar de pregar para algum deles. Olha como a conotação é diferente. Deus não vai me pedir conta daqueles que não quiseram. Deus vai me pedir conta se eu não preguei. Então lance a semente e descanse, porque é Deus quem vai fazer. Sabe o que diz Ronaldo Lindório no seu livro A Missão Continua? Ele diz que o sucesso da missão não é medido pelos números, mas pela fidelidade e obediência de quem foi. Oh, glória a Deus. Quando Deus olhar para Antônio Prado, Deus não vai dizer: Marciano ganhou 15 mil almas. Ele vai dizer: Marciano obedeceu. Quando tudo dizia não, ele creu. Quando houve desafios, ele caminhou. Eu vou honrar quem cumpre a sua parte e descansa. A pior dívida que você pode sentir não é a sua casa ser hipotecada. A pior dívida não é aquele boleto ser protestado e você ter que resgatar e pagar juro. A pior dívida não é o boleto do carro estar vencendo, não. Pior dívida é a saúde ir embora e você não ter direito de descansar porque você não cumpriu aquilo que Deus mandou você cumprir. A pior dívida é estar sobre um leito dizendo: eu poderia ter feito e eu não fiz, então não há descanso. Eu nunca vou esquecer. Eu era pastor da cidade de Las Piedras, da República Oriental do Uruguai, e eu e minha esposa fomos visitar uma irmã. O nome dela era Frância. Irmã na França, quando eu cheguei naquela pequena casa que chamavam de vivienda, quando eu cheguei naquela pequena casa, a irmã Frância está sentada e suas pernas estão extremamente inchadas. E quando eu olho aquilo ali, eu cumprimento ela, eu digo: misericórdia, irmã, que é isso? Ela disse: misericórdia não, pastor, eu envelheci, mas quando eu tinha saúde, eu aproveitei estar na casa de Deus e fazer a sua obra. Recebe esta palavra agora. Se você trabalhar, você pode descansar. Eu recebo esta graça. Deus vai fazer algo extraordinário e vai dar paz ao seu coração. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Louvado é o nome de Jesus! E o texto diz que ele desperta do sono. E o texto diz que cresceu. Aquilo que era erva se tornou espiga. E a espiga ficou cheia de grãos. Ou seja, cresceu. Então, há uma necessidade de aceitar que tudo tem um processo, não é da noite para o dia.
Eu acho misterioso o que Deus faz. E um dia eu conversava com o pastor Jefferson, que é missionário de vocês, do estado aqui lá no país do Uruguai. Eu disse: Jefferson, Deus tem um mistério na vida cristã. É Deus que manda na obra. Às vezes Deus pega um homem, tira ele de um lugar e coloca lá em outro. E ele gasta 10 anos da vida trabalhando. E o fruto não é evidente, não é aparente. Parece que nada está sendo feito, não há efeito, não germina, e ele está ali. Porque Deus, às vezes, antes de trabalhar no campo, está trabalhando na vida do obreiro no campo. Aí Deus tira ele daqui, joga ele lá, e vem um outro que não fez nada, mas botou o pé, floresceu. E ele diz: Deus deve ser comigo, com ele não. Não, é porque este obreiro foi quebrado em outro lugar. Aí Deus pega esse daqui, coloca lá, e aqui acontece. Recebe esta palavra: a obra missionária é um processo. Glória! É um processo. Fecha os teus olhos. Há um temor do Espírito de Deus sobre nós. Há um temor do Espírito de Deus sobre nós. Eu vou dizer uma expressão gauchesca para vocês. A minha graça está estendida. Quem recebe esta palavra, Deus vai fazer crescer, oh glória! É um processo. Olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 11. A Bíblia diz: olha o que você lança a semente, prega e descansa, porque vai crescer, haverá progresso, haverá crescimento. Alguém dá o maior progresso, haverá crescimento. Alguém dá o maior brado de glória possível. A quarta observação desse texto. O texto diz que ele despertou do sono. Olha o que diz: não sabendo ele como. Não sabendo ele como. O que era erva deu espiga. Não sabendo ele como. Nossa mente cartesiana, nossa mente matemática gosta de 2 mais 2 é 4, mas tem coisas que é sobrenatural, tem coisas que não dá para alcançar. O salmista disse assim: tal conhecimento é demasiadamente maravilhoso para mim, eu não posso alcançar. Quem vai conseguir explicar o que está acontecendo debaixo da terra? Quem vai conseguir explicar o que está acontecendo no mundo espiritual? A Bíblia diz em Atos 16, e enquanto o apóstolo pregava, Deus abriu o coração de Lídia. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Nós não sabemos o que Deus está fazendo. Há poucos dias atrás, uma semana após a ceia, onde a gente recebe os novos irmãos, terminou um culto. Não existe culto normal, mas é aquele culto que o propósito não era evangelístico. A mensagem, quem sabe, não foi para isso. Daqui a pouco foi terminar o culto, eu disse assim: tem alguém, e não é sempre que eu faço, tem alguém para reconciliar? Eu olho para o irmão, meu amigo, pai de jovens da igreja, esposo de uma irmã dedicada da igreja. Daqui a pouco eu pergunto: tem alguém para reconciliar? Ele está normal, mas daqui a pouco vem um pranto sobre ele. Ele começa a chorar e vai para frente e dizer: eu quero reconciliar. E eu já disse assim: já que eu vou dar ceia para uns que não puderam vir no domingo, eu já sou o pastor mesmo, vou te reconciliar, é agora, tu vai tomar ceia hoje. Aleluia, já membrou na hora, recebeu graça de Deus, oh glória. Tem coisa que não dá para explicar. Um irmão frequentando muitos cultos, mais crente que alguns obreiros da igreja, só não era crente ainda. Acompanhando a esposa, indo para a igreja, ouvindo mensagem, e nada.
Término de um culto missionário, congresso de missões. Pregador não foi, eu preguei, o pastor da igreja. Quando eu estou pregando, termino de quem quer aceitar Jesus? Mais de 3 anos nos cultos. Naquele dia ele começa a chorar e passa no altar. É crente, é porteiro da igreja, pastor. Por quê? Porque tem coisas que eu não entendo. É Deus quem faz, é Deus quem faz. Para de trabalhar com números. Números se explicam, obra de Deus não se explica. Tem coisas que só a eternidade vai revelar, oh glória. Oh glória. Eu sinto um renovo de Deus aqui. Porque alguém disse assim: fiz a conta, os números não me ajudam, parece que o meu ministério é infrutífero. Deixa para Deus explicar o que Ele está fazendo. Quanto a ti, prega aqui, prega lá, prega aqui, prega tempo, prega fora de tempo, prega de manhã, prega de tarde, prega de noite, prega na universidade, prega na escola, prega o evangelho. Alguém vai lançar a semente a partir de hoje. Você vai ver, mas não vai entender. Nós temos que ter cuidado com algumas expressões nossas. Quando elas são feitas sem maldades, tudo bem. Mas alguém diz: eu ganhei o fulano para Jesus. Você pode ter feito um prosélito, mas discípulo é só o Espírito Santo que faz no coração. Eu não sei explicar a mecânica da salvação. Eu sei que há um lapso de segundo de consciência que uma natureza depravada consegue reconhecer a soberania de Deus ao lapso. Deus abre o coração da pessoa, o entendimento, ela diz: eu quero Jesus agora. Eu já vi pessoas aceitarem Jesus debaixo da ponte, com mais de 30 dias sem tomar banho, porque Jesus não escolhe lugar. Ele vai onde tem um coração clamando. Recebe esta palavra? Recebe. Deus vai usar alguém aqui para ganhar os pobres dos pobres, mas Deus vai usar alguém aqui para ganhar o rico dos ricos. Quem recebe esta palavra? Deus faz, oh glória! Não sabendo ele como. E a última observação do texto diz assim: aquilo que era erva deu espiga, e a espiga estava cheia de grãos. E então chegou a hora de lançar a foice, e se ouviu: o tempo da colheita chegou. Foice é instrumento de colheita. Eu escrevi assim: há uma necessidade de entender que tão importante quanto plantar é colher. Entre o plantar e o colher tem o sobrenatural de Deus. Ele dá o crescimento. Perceba que nos dois extremos há uma atividade humana, há um comprometimento do obreiro, mas no meio, o que é sobrenatural é Deus quem faz. Mas nós devemos entender que tão importante quanto pregar, fazer cruzada evangelística, é colher os frutos que Deus está dando. Se nós ganhamos gente na rua, mas ao chegar na igreja não é acolhida, não é abraçada, não é discipulada, nós somos bons obstetras, mas péssimos pediatras. Nós temos que ajudar a gerar, mas nós temos que cuidar quem recebe esta palavra. Eu já vou concluir, meu pastor, mas permita eu lhe dizer. E vou dizer aos senhores como um pastor e um obreiro. Se a emoção que sentimos quando dobramos os joelhos para ser consagrado ao ministério é mais intensa que o desejo de servir a igreja, não foi a Deus que fomos consagrados, mas a nós mesmos. Eu preguei esses dias no evento, foi consagrado 140 obreiros. É lindo aquele momento, pastor. As lágrimas vêm, o pessoal se abraça. Mas se as lágrimas foram mais intensas do que a vontade de servir, não foi a Deus que você foi consagrado, mas foi a você mesmo. Vou dizer mais. E se a gente consegue terminar um culto na igreja que congrega, botar a Bíblia debaixo do braço, ir embora sem perceber que tem visitante e que o pastor não dá conta de atender nem
5, quanto mais se tiver 20. Se o irmão consegue botar a Bíblia debaixo do braço, se a irmã consegue vir para a igreja e no final do culto não cumprimentar ninguém, não procurar quem é novo convertido, não procurar quem é visitante, se aproximar, a irmã não entendeu nada do comprometimento. Então recebe esta palavra: é tempo de colheita, é tempo de colheita, é tempo de colheita, oh glória! Ei, eu sinto Deus sacudir alguém aqui. É tempo de colheita, mas por que alguns não querem colocar a mão na foice? Só quem já roçou de foice. Tem gente que nem sabe o que é uma foice. "20 minutos com uma foice, o que vai acontecer com as tuas mãos? Calo. Mãos de seda têm medo de calo. Mãos delicadas têm medo de calo. E quando eu falo de delicadeza, não estou falando das mãos físicas, estou falando da chamada. Gente que não tem disponibilidade para sofrer, porque tem vezes que as mãos ardem pelos calos produzidos. O próprio suor faz o calo arder. É a combinação imperfeita para lembrar que a nossa responsabilidade nos causadores é suor e machucaduras. Mas Deus está dizendo: não adianta plantar se não está disposto a colher. Alguém tem que colher. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Eu vou concluindo meu pensamento com aquele salmo que diz: quem vai andando e chorando, voltará com alegria, trazendo os seus molhos. Entre o ir e o vir, há um vale de lágrimas. Entre o ir e o vir, há um vale de lágrimas. Mas perceba a personificação do texto. Ele vai, mas ele traz os seus molhos. Tem mordomo que está dentro da casa. Mordomo não é o dono da casa, porque o dono da casa nós já sabemos quem é. Tem mordomo que se adonou da casa, já está na frente da lareira, no sofazinho com os pés, na mesa de centro da sala, olhando pela janela os molhos apodrecendo debaixo da chuva. Ei, mordomo, sacode a poeira, levanta a cabeça, vai lá trabalhar, os teus molhos vão apodrecer, você tem que buscá-los. Três verdades que os mordomos devem saber. A primeira verdade que o mordomo deve saber é que por mais que ele tenha autoridade na casa, a casa tem um dono. A segunda verdade é que o dono tem o inventário de tudo que ele deixou. E não pode faltar nada quando ele chegar. Oh, glória! E a terceira verdade que o mordomo deve saber é que o dono da casa viajou, mas ele vai voltar e ele vai chegar sem avisar. Se coloque em pé comigo agora em nome de Jesus. Oh, glória! Eita glória, eu recebo autoridade para dizer: o tempo da colheita chegou. Quem está disposto a colher a glória? Até a colheita, eu vos digo: levantai vossos olhos e vede. Eu vou repetir. Não dizeis vós, que faltam 4 meses para a colheita. Eu vos digo, tire os olhos da terra, levante os olhos e veja, os campos já estão brancos. Você que ouviu a voz do Espírito Santo, escute. Você que ouviu a voz do Espírito Santo,
Você que disse, eu quero viver esta dimensão extraordinária, mas é agora, essa dimensão extraordinária. Se você quer orar comigo agora, alguém me disse, pastor, e se eu não passar na frente, Deus me abençoa? Deus te abençoa até debaixo de um pé de árvore. Quando você vem para frente, para o altar, não se trata de Deus. Deus te abençoa em qualquer lugar, até na noite escura Deus te abençoa. Quando você vem no altar, é você dizendo, eu estou fazendo um pacto com esta palavra, porque eu recebi ela, eu quero ela. E se tiver alguém que quer orar comigo agora, mas é agora, sem esperar, sem maquinar, sem esperar alguém mais vir por ter medo de ficar sozinho aqui no altar. Se tiver alguém que quer orar comigo agora, sai do seu lugar e vem no altar para nós orarmos juntos pela obra missionária. Para nós clamarmos por nossa vida, por nossa vocação, por nós clamarmos pelo despertamento espiritual da nossa chamada. Para nós com humildade dizer, Deus, nós queremos viver essa dimensão gloriosa e extraordinária. Nós queremos nos aplicar naquilo que o reino está nos dando e está nos alcançando. Venha em nome de Jesus, dizendo, Deus, eu não compreendo todos os mistérios, mas eu quero viver esta realidade. Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda. Obreiros da casa do Senhor aqui quebrantados, orando juntos, nós vamos vencer e teremos a maior colheita da história. Vem que nós vamos orar. Venha que nós vamos orar. Oh, glória! Olha sim. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera ir a proclamar. Deus foi feliz, quase morto, sem saber até. Eu quisera contra esses problemas, solamente tu, Senhor, me ajudarás. Porque eu sei que Ele te ficou todo em mim, puedes hacer y enseñar a hombre yo quisiera ir al campo. Senhor Deus, eu levanto a minha mão seguida e sem contenda para orar junto com a tua igreja. Foi declarado neste estado, o tempo da colheita chegou. Habilita as mãos dos obreiros, das obreiras, com coragem, com ousadia, para poder, Senhor, desbravar os campos, os bairros, os distritos, as vilas. Oh, Deus, toca as cidades, as maiores e as menores. Parabás, turimi condenebarás, ariabadaragasi, que tocotiquia saia barras. Renova as forças do meu irmão, renova as forças da minha irmã, renova agora, Espírito Santo. Eis aqui os instrumentos que o Senhor vai usar. Levantem as mãos os que podem, é claro. Senhor, estas são as mãos que o Senhor vai usar. Estas são as mãos que o Senhor vai respaldar. Mãos usadas para colher os molhos, mãos usadas para colher os feixes, mãos usadas para levantar o caído,
para sustentar o necessitado, para curar o doente. Receba do alto da cabeça até a planta dos pés o renovo espiritual, a graça do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Eu te declaro respaldado, ungido, guardada, enviada pelo Espírito Santo.